dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estou aqui trazendo mais uma palavra para você. Que Deus venha falar no seu coração. Que você seja um missionário na sua casa, seja um missionário no seu trabalho, seja um missionário aonde quer que você esteja. Através desse vídeo que você venha compartilhar, se inscrever no meu canal, para que toda semana nós tenhamos uma palavra abençoada para a nossa semana. Galera, hoje eu vou estar falando de uma coisa que não está acontecendo há muito tempo já. De nós sermos imitadores de Cristo. Muito tempo nós não estamos mais fazendo isso. Mas como que você, através de uma mensagem, através de um áudio que você manda, através de uma imagem, isso é pregar o Evangelho? Eu vou estar lendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Essa palavra ela é muito incrível. Quem escreveu essa carta de Coríntios foi Paulo. Paulo foi um dos caras mais incríveis que teve na Bíblia. De tantos que teve. Paulo, antes de ser Paulo, ele era perseguidor. Ele matava quem acreditava em Jesus, quem acreditava em Deus. E ele matava mesmo, e ele fazia com prazer, ele fazia com amor. Ele não gostava que falava de Deus. Ele não suportava isso. Tanto é que teve um tempo que, quando ele foi curado dessa cegueira que ele tinha, essa cegueira espiritual, ele foi curado disso, ele conseguiu enxergar que aquele mesmo cara que ele matava, as pessoas que ele matava porque as pessoas adoravam, ele ia se render aos pés de Jesus. E Paulo foi um cara muito incrível do jeito que ele trazia a palavra de Deus. Paulo não se importava se as pessoas falavam para ele não pregar, não se importava se tinha multidão, se tinha pouca pessoa, ele não se importava. A vontade dele de pregar do evangelho era tão grande que ele não se importava com isso. Ele não se importava se as pessoas ameaçavam ele de morte, ele não se importava com nada disso. E o momento que nós estamos passando, a gente não estamos mais vivendo desta mesma forma. A gente não estamos mais, as pessoas não estão conseguindo ver mais Jesus. Elas acham que Jesus parou de operar milagres na nossa vida. Pelo contrário, quem mudou somos nós. Jesus não muda, nós que mudamos. Deus, se Ele disser sim, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele disser não, Ele vai continuar sendo Deus. E aí é assim que funciona Deus. Não é nós que temos que entender Deus. Pelo contrário, temos que esperar em Deus. Temos que acreditar em Deus. Temos que ter esperança em Deus, como Paulo teve. As pessoas falavam que não conhecia Jesus. Mas quando Paulo pregava, eles viam Jesus através da palavra de Paulo, através do exemplo que Paulo trazia para com eles. E Jesus foi um cara muito incrível também. Jesus, quando ele ia ser crucificado, que os soldados iam chegar ali e ele estava com 3 discípulos. E Pedro chegou e arrancou a orelha de um soldado em símbolo de falar que não ia levar Jesus. E Jesus, tão bondoso, tão amoroso que ele era, ele foi e curou aquele soldado, sabendo que ele ia levar Jesus para a cruz, para ser crucificado, para tomar chicotadas, para levar uma coroa de espinho. Jesus fez aquilo por amor. E ali foi um exemplo que Jesus deixou. Muitas vezes nós tomamos porrada, nós tomamos pancada, nós caímos, mas nós não fazemos igual Jesus. Jesus ajudou aquele cara ali, Jesus ajudou aquele soldado. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Isso é um dos maiores exemplos. E Paulo também. Paulo ficou preso na prisão. E mesmo assim ele não negou a Jesus. Tudo que o pessoal queria era que ele negasse Jesus. Paulo viu cristãos sendo crucificados, sendo queimados. Mesmo assim, ele não deixou de pregar o evangelho. Ele não deixou de falar do amor de Jesus. Em momento algum,
Paulo culpou a Deus, culpou a Jesus por aquilo que estava acontecendo. Por aquilo que estava acontecendo. Pelo contrário, Paulo se animava de pregar o Evangelho. Paulo se animava de falar do Evangelho de Jesus Cristo. E é o que nós temos que estar atento hoje em dia. As pessoas estão precisando tanto de Jesus que qualquer palavra de esperança, qualquer palavra de carinho, elas irão ouvir. O que estão faltando é pessoas para proclamar o Evangelho. Alisson, mas tem tanta live, a questão não é essa. A questão é que as pessoas não estão querendo ouvir. As pessoas estão tão fragilizadas que qualquer coisa já magoa, qualquer coisa. E Jesus em momento algum desistiu de falar do amor dele. Paulo em momento algum desistiu de falar do amor de Jesus. Paulo sempre pregou de Jesus. Mesmo quando estava mais velho na cadeia, ele estava escrevendo palavras de sabedoria para deixar para o povo de Deus. Então, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, ainda Jesus opera milagres. Ainda Jesus, temos exemplos na Bíblia, temos exemplos no nosso dia a dia, temos exemplos de pessoas maravilhosas. Temos exemplo e nós temos que dar exemplo. Nós que vamos na igreja, nós que servimos a Jesus, temos que dar exemplo do Evangelho. A igreja não é só entre quatro paredes, a igreja é fora das quatro paredes. Porque dentro das quatro paredes se torna fácil. Quero ver fora, no meio da pandemia, no meio do desemprego, no meio da depressão, no meio de tudo que nós estamos passando. É aí que nós temos que pregar o Evangelho como Paulo pregou, sem medo do amanhã, sem medo se amanhã eu vou morrer ou não, sem medo disso. Para com isso. Ah, mas eu tenho medo. A questão não é essa. A questão é que nós temos que pregar o Evangelho, porque essas pessoas precisam ouvir uma palavra de esperança. Nós estamos cansados de ligar o jornal e ouvir tragédias, de entrar na internet e ver tragédias. Vamos começar a fazer a diferença. Vamos ser imitadores de Cristo. Que essa palavra fala muito profunda no seu coração. Que Jesus fala no seu coração. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa palavra, imitadores de Cristo, é o que nós precisamos ser realmente. Se nós pegarmos só um pouquinho do que Paulo foi e tentarmos ser, será o suficiente. Mas nós precisamos buscar cada vez mais, porque a presença de Deus, ela vem de graça para nós. As bênçãos de Deus, ela vem de graça. E nós temos que entregar a palavra de Deus de graça também. Galerinha, que nós sejamos imitadores de Cristo. Galera, ficam com esse vídeo. Que o Senhor abençoe o seu resto de final de semana. Que o Senhor encha a sua casa, que o Senhor encha a sua família e que nós sejamos imitadores de Cristo. Galera, não se esqueça, se inscreve no meu canal e compartilhe os meus vídeos para que chegue a lugares longes. Galerinha, até a próxima e fiquem com Deus.